Aqui é do Conexão Política, tá? Esse aqui é o deputado federal Alexandre Magnani, que ele é de Sergipe, tá? Do União de Sergipe. União hoje faz base com o governo Lula. O que está acontecendo? Eles colheram as assinaturas para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E o Alexandre, ele traz aqui o seguinte: o governo Lula não terá vida fácil. Segundo o Alexandre, nessa entrevista que ele traz aqui, a base a base contrária ao Lula, né, a oposição ao Lula, está mais articulada do que nunca esteve. Ou seja, deixaram os egos de lado, deixaram aquelas brigas e aqueles enredos que a direita passou muito durante os últimos 4 anos de mandato, e agora a direita está se organizando numa coalizão, numa base junta para fazer oposição a Lula. Entenderam? Ou se faz uma articulação em uma oposição conjunta contra Lula, ou eles não terão nada. Tanto é que não foi nem tão difícil colher as assinaturas, porque realmente colher 171 assinaturas de deputados para criar uma CPI não é algo nada fácil. Nada fácil. E conseguiram. E, enfim, logo no início do governo, porque você tem que observar que geralmente tem uma lua de mel, um período onde o governo está de lua de mel, distribuindo cargos, entregando afagos aos deputados. Logo nesse começo, a oposição ainda não é tão grave. Com o passar do tempo, a oposição tende a se solidificar e ficar pior. Você lembra durante a gestão Bolsonaro que tinham muitos que eram bolsonaristas e que traíram e que viraram as costas? E que no final da gestão Bolsonaro estava muito mais difícil porque o Congresso já estava contra Bolsonaro, enquanto que no começo ele tinha um alinhamento maior. Você lembra disso? Pois é, no governo Lula já nem começou assim. Já começou com oposição. E o pior de tudo é que a gente sabe que no final das contas a oposição vai se intensificar contra Lula. Foi isso aqui que o deputado Alexandre trouxe aqui pra gente. Mas em relação aos atos do dia 8 de janeiro, a deputada federal Carla Zambelli, assim como vários outros, vem denunciando. Urgente. Líder na Câmara diz que o governo conseguirá desarticular a CPMI. O governo Lula age para tirar assinaturas da CPMI. 2 deputados já retiraram a sua assinatura. E olha só, não é fake, não é oposição inventando coisa contra o governo. A própria mídia de esquerda está mostrando que isso está acontecendo. Acho que a própria mídia não está satisfeita do Lula querer retirar as assinaturas da CPI. Afinal, a gente sabe que a mídia também quer saber quem foram os responsáveis pelos atos do dia 8, né? E se a mídia acredita tanto no PT, se confia tanto no PT, que mal há em instaurar a CPI. Se o PT não tem culpa, qual a preocupação do PT em relação à CPMI? Então essa matéria que é do Carta Capital, totalmente de esquerda, esse canal, e ele traz aqui, ó, a atuação do PT para evitar a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Então ele traz aqui o enredo, mostrando que os líderes estão mandando, pedindo, cobrando que a base aliada de Lula retire a assinatura. Deputados da base do Lula, como por exemplo o PSD, o União Brasil e o MDB assinaram, como por exemplo o Alexandre. E se Lula pedir que seja retirado as assinaturas e o partido ordenar, infelizmente, os deputados têm que retirar. E alguns já estão sofrendo a pressão. O Gustavo Gaia trouxe aqui e a gente vai mostrar para vocês. A cada dia que passa fica mais claro quem está com o PT e quem está com o Brasil. 2 deputados já retiraram a sua assinatura. É o Chiquinho Brazão, do União Brasil, do Rio de Janeiro, e também o Célio Silveira, do MDB de Goiás. Ambos os partidos, tanto a União quanto o MDB, têm cargos no governo Lula. Isso aqui, nitidamente, é pressão dos partidos para que eles retirem assinaturas. Então, a gente consegue perceber nitidamente o desespero do PT para que essa CPI não seja instaurada de forma alguma. Então, assim, realmente o PT está em desespero. Beleza?